Olá, está no ar MP Cidadão. E no programa de hoje você vai ver como foi a visita do governador Wilson Witzel ao MP em Mapas e à nova ouvidoria do MPRJ. Você também vai ficar por dentro das principais notícias do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. Aqui no estúdio, a gente recebe a promotora de justiça Cláudia Turner para uma conversa legal sobre polêmica e a respeito do ensino familiar ou doméstico para crianças, o homeschooling. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. Veja agora como foi a visita do governador do Rio, Wilson Witzel, ao MP em Mapas e à nova ouvidoria do MPRJ. Acompanhe. O Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gussen, recebeu o governador do Rio, Wilson Witzel, na sede do Ministério Público Fluminense. Gussen apresentou ao governador as dependências do MP em Mapas, o setor do MPRJ que reúne informações digitais de todos os setores do serviço público, como, por exemplo, a saúde, a segurança e a educação. Em 2015, nós começamos um trabalho aqui, o Marfan era o procurador-geral, e o conceito é sair de uma atuação analógica e ir para uma atuação digital. Anos e mais anos, o nosso foco era processo. Agora, nós temos que ter como foco resultado, entrega, eficiência. No MP em Mapas, especialistas em informática, unidos a uma equipe multidisciplinar, com profissionais como geógrafos e cientistas sociais, relacionam e interpretam todos os dados coletados. O promotor de justiça, Pedro Mourão, explicou como a interposição dos dados ajuda a identificar problemas sociais e suas causas. O objetivo do Ministério Público do Rio de Janeiro é não apenas acionar a justiça para reparar danos à sociedade, mas também o de prever e prevenir esses danos. Wilson Witzel elogiou o trabalho de inteligência e disse que o governo do estado pretende trabalhar em conjunto com o Ministério Público. Vou colocar à disposição as nossas delegacias especializadas, a Polícia Civil, vou colocar à disposição também a Polícia Militar, o nosso Centro Integrado de Comando e Controle para poder estar integrado também a esse instrumento. Então, com isso, nós certamente teremos aí gente preparada e se preparando para poder trabalhar com essa quantidade de informações. Você tem a informação, mas ela precisa ser analisada. E a análise é humana em alguns aspectos para poder estabelecer os parâmetros. Então, estou muito feliz, muito esperançoso. Quando caminhamos pela cidade, parecemos cidadãos isolados, cada um com suas obrigações a cumprir, sonhos, desejos, aspirações. Mas esta individualidade extrema, radical, é só aparente. No fundo, todos temos problemas em comum com muitas pessoas que passam por nós e nem nos conhecem, pois são esses problemas comuns, entre muitos, que são o material de trabalho da ouvidoria do Ministério Público. E há vários problemas que podem parecer individuais, mas que na verdade são questões coletivas. São os casos da falta de vagas em creches, falta de professores na rede escolar, atendimento precário à saúde e muitos outros. O cidadão consciente espera que o Ministério Público esteja sempre atento ao que as pessoas têm a dizer e, assim, identificar as demandas sociais. O poder público tem que saber ouvir a sociedade, a população, as carências, as necessidades, enfim, N coisas. Para poder tomar providência até, né? Claro, lógico, com certeza. Não saber ouvir. Como é que eu vou tomar alguma providência de uma necessidade sua se eu não sei? Qual a sua necessidade? Como é que eu vou tomar tipo de providência? Não tem como. Então saber ouvir é o primeiro passo. Principal. É o item número 1. Ouvir primeiro para falar depois. É este o grande desafio da Procuradora de Justiça Denise Freitas Fabião Guasque, que está à frente da ouvidoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
O desafio hoje da ouvidoria é permitir, é dar acesso ao direito de petição do cidadão. Esse é o principal desafio. É chegar à sociedade civil organizada de uma forma geral, tá? O que mais chega aqui à ouvidoria, o que eu tenho visto, são as reclamações referentes à cidadania. Cidadania, saúde, educação. Por incrível que pareça, isso é a prática do brasileiro, é a ferida principal do brasileiro, né? E a ouvidoria quer ser esse canal de permitir levar essa demanda para os órgãos de execução competentes, com atribuição para tanto, né? Denise Guasque comanda uma equipe que recebe denúncias da população por meio de vários canais. A central de atendimento do telefone 127, o atendimento presencial na sede do Ministério Público do Rio de Janeiro, cartas enviadas pelos Correios e, principalmente, o atendimento pela internet, no portal do Ministério Público. E agora nós vamos ver o que foi notícia no Ministério Público no quadro Minuto MP RJ. Acompanhe. Olá, Zé Fernandes. A primeira notícia do nosso destaque de hoje é um alívio para o bolso dos usuários do transporte público intermunicipal aqui do Rio de Janeiro. É que o Grupo de Atuação Especializada em Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra a Ordem Tributária, o GAESP, obteve na Justiça a redução do valor das passagens do transporte intermunicipal em 27 centavos. Das 1.187 linhas, 924 tiveram as passagens reduzidas. Outro destaque aqui do nosso site, Zé, é que o MPRJ recebeu representantes do governo e do Judiciário Estadual para traçar estratégias para melhorar as condições de trabalho do DEGASE. O DEGASE é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas aqui do Rio. Dessa reunião participaram o Procurador-Geral de Justiça Eduardo Gussen, o Secretário de Estado de Iniciativas Estratégicas Roberto Mota, a juíza titular da Vara da Infância e Juventude aqui do Rio, Vanessa Cavalieri, a Procuradora de Justiça Flávia Ferrer e o chefe de gabinete do MPRJ, Virgílio Stravrides. Ainda falando sobre garantia de direitos da criança e do adolescente, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, o CAU Infância e Juventude aqui do MP, participou de uma reunião de instalação para a Frente Parlamentar Pró-Infância, Adolescência e Adoção da Assembleia Legislativa, a ALERJ, aqui do Rio. O encontro reuniu autoridades jurídicas e representantes da sociedade civil ligados a essa área. A frente tem como missão acompanhar as políticas públicas que garantam os direitos da criança e do adolescente, a proposição de projetos de lei, a promoção de debates e seminários e o monitoramento de aplicação de recursos do Executivo. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o site do MPRJ, www.mprj.mp.br. É com você aí no estúdio, Zé. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas você não saia daí porque o MP Cidadão volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e esse é o primeiro de 2 programas sobre o tema Justiça, Crianças e Família. No nosso bloco de entrevistas eu recebo a promotora de Justiça, Cláudia Turner, ela que é integrante do GAESP, que é o Grupo Especializado em Segurança Pública do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro e titular da 27ª Promotoria de Justiça da Região Especial, o PJRESP. Bem, eu queria começar aqui esse programa aqui com a doutora Cláudia, mas eu tenho que apresentar aqui o fruto de um trabalho que ela fez e que ganhei de presente, que é esse livro aqui, Justiça, Crianças e Família. É um livro aqui publicado pela editora Juruá, está aqui nas melhores livrarias jurídicas do Brasil, né? E eu queria começar esse programa perguntando aqui para a doutora Cláudia. Doutora Cláudia,
que motivou fazer um livro com essa temática? Muito obrigada pela apresentação, Zé. Então, justamente no trabalho do MP, nós temos a oportunidade de trabalhar com diversas áreas, né? E eu estive numa promotoria de justiça de infância e juventude e me deparei com um caso de uma família, Testemunhas de Jeová, em que havia uma demanda para que uma das crianças fizesse uma transfusão de sangue, mas a família não aceitava essa situação. E o hospital ajuizou uma ação requerendo que a criança pudesse passar pelo procedimento de transfusão. E quando nós nos deparamos com uma demanda que envolve, né, crianças e adolescentes, ela é encaminhada ao Ministério Público para que o promotor de justiça possa opinar. E quando eu me deparei com essa questão, ela realmente me inspirou bastante, porque eu percebi que as questões ali trazidas naquele caso envolviam relações complexas de direitos fundamentais. E que talvez as ferramentas que existam, ou que estejam previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, não eram suficientes para entender a complexidade desse caso. E aquilo dali começou realmente assim, foi um embrião, foi uma tarde em que eu me debrucei sobre esse tema, fiz o parecer, né, acabei sendo favorável à posição do hospital para que houvesse a transfusão de sangue, mas eu fiquei com essa ideia na cabeça. Eu continuei a pensar sobre essa situação e sobre essa hipótese. E a partir daí eu comecei a estudar e mais à frente, quando eu entrei no mestrado de Direito Público da UERJ, eu escolhi essa temática para ser desenvolvida na minha dissertação. Sim, só fazendo uma pequena interrupção. Eu fiquei curioso saber, a senhora soube que fim que levou essa história? Eu acredito que a criança tenha realmente feito a transfusão, porque, pelo que eu me recordo, o juiz, na época, também se manifestou, enfim, deu a decisão final dele, sendo favorável à transfusão de sangue da criança. Quer dizer, a gente acha que essa temática é uma temática quase inexistente quando a gente estava estudando, fazendo curso de Direito, a gente, isso nunca vai acontecer, né? Pois é. E aconteceu e caiu exatamente na sua área de atuação, né? E como é que o direito brasileiro trata hoje essa questão? Desde essa época que houve esse caso para cá, teve alguma mudança? Teve alguma coisa que a gente possa dizer assim, não, olha, agora se tiver um caso como esse, a lei determina que haja a transfusão ou não haja transfusão? Olha, essa é uma questão que envolve direito constitucional e muitas das matérias que envolvem direitos fundamentais envolvem colisões de direitos. Então, na verdade, não existe uma lei propriamente dita que vai tratar desse assunto, mas uma compreensão do sistema constitucional existente, à luz de uma compreensão também filosófica, de uma certa maneira, de que os atores envolvidos não são somente Estado e pais e família, mas também a criança. Desde esse momento até hoje, não houve uma normativa que tratasse disso especificamente. Mas o que a gente pode dizer que foi um ganho muito grande na área da infância e juventude foi a aprovação do Marco da Primeira Infância. Essa lei ela traz algumas inovações e algumas concepções mais contemporâneas, digamos assim, mais modernas, sobre as crianças e o aprendizado, enfim, todo o sistema de aprendizado, a compreensão das crianças e do desenvolvimento das crianças nessa faixa de idade mais tenra. Então, não é exatamente esse caso, mas eu acho que é mais uma lei que vem acrescentar ao Estatuto da Criança e do Adolescente, fazendo um arcabouço mais bem consolidado para a proteção dos direitos da criança no país. Os pais, eles são totalmente responsáveis ou eles têm um direito absoluto sobre a integridade dos seus filhos, a educação dos seus filhos, os direitos dos seus filhos? Eu entendo que o poder parental ele é um direito fundamental, mas eu gostaria de colocá-lo, talvez classificá-lo de uma maneira mais, não simples, mas assim, de uma maneira talvez mais prática, como uma presunção relativa. Então, o que nós presumimos é que o poder parental ele será soberano em relação ao Estado, porque as escolhas e o projeto de vida daquela família é um projeto de associação íntima. Então, as pessoas têm o direito de escolher como que elas querem viver nesse espaço íntimo e viver as suas próprias escolhas. Mas, como eu disse, é uma presunção relativa. Ela não pode ser totalmente absoluta, porque ela tem que levar em consideração
que as estruturas familiares existem dentro de um Estado democrático de direito. E esse Estado democrático de direito é pautado em direitos e garantias fundamentais, em leis. Existe uma rede normativa dentro desse Estado que justamente determina a regulação da vida comum. E os pais estão sujeitos a essa regulação. Pois é, questão muito complexa, né, doutora Cláudia? Porque a gente vai ter questões envolvendo conflitos culturais, né? Exato. Você vai pegar algumas culturas que querem impor a seus filhos determinado comportamento que são conflitantes com o restante da sociedade, né? Exatamente. O que a gente vê é que existem alguns casos, por exemplo, que são bastante clássicos e que demonstram de maneira clara esse conflito. Por exemplo, que está inclusive na ordem do dia, foi matéria, enfim, de jornal recentemente, está na agenda do dia, é a questão da escolha sobre a vacinação das crianças. Então, os pais, eles têm esse direito de escolher vacinar ou não as crianças? Porque não é uma escolha que é reflexiva, puramente reflexiva. É diferente quando uma pessoa ela não quer passar por um determinado procedimento médico, por exemplo. A pessoa é adulta, ela tem direito à informação e ela opta por um determinado caminho. E aquela escolha ela será meramente reflexiva, ela se voltará para a própria pessoa. Mas quando eu tenho um outro sujeito, nós não estamos falando de uma escolha meramente reflexiva. É uma escolha que envolve um outro ser humano vulnerável que naquele momento não tem a compreensão total, enfim, da vida, da sociedade, para poder tomar aquela escolha, fazer aquela escolha por si próprio. Doutora Cláudia, o programa está muito interessante, muito legal, mas a gente vai ter que fazer agora um pequeno intervalo e você não saia daí porque tem muito mais coisas interessantes pela frente. Até já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e hoje a gente está fazendo um programa bem diferente, né? Nós estamos aqui indo em questões absolutamente estruturais e estruturantes da nossa sociedade. No bloco anterior, a doutora Cláudia estava falando para a gente do direito, né, que os pais têm de dispor de alguns direitos dos filhos ou não. Por exemplo, de determinar se um filho vai ser vacinado ou não. Com determinadas vacinas, né? Eu quero pegar desse ponto, doutora Cláudia, até onde o direito das crianças é um direito indisponível. Na verdade, como a gente tinha comentado, o poder parental, ele em princípio é soberano. Então, num primeiro momento, os pais vão decidir que plano de vida que eles vão escolher para si próprios e para os seus filhos. Mas a partir do momento em que esse plano de vida ele passa a atentar contra algum direito fundamental dessas crianças, realmente nós estamos diante de direitos indisponíveis. Quer dizer, como que a gente vai fazer se qual vai ser a solução de um problema jurídico, seja ele a nível de processo judicial ou a nível de escolha legislativa? Como que a gente vai lidar com uma questão que é uma escolha de um pai ou de uma mãe, de uma família, que justamente vulnere um direito fundamental? Doutora Cláudia, naquele caso anterior, eu fiquei incomodado aqui com a questão, né? Pensei que não existia mais isso, mas eu vou aqui também pela responsabilidade do médico, quando está diante de um caso concreto como esse. Olha, se eu sou médico e fiz o juramento de Hipócrates lá, e eu estou com uma criança que está com enfermidade, precisando de transfusão de sangue, eu não vou perguntar para o pai da criança se eles aceitam que se faça a transfusão. Então, eu achei curioso um hospital ter que entrar na justiça para fazer valer esse direito natural dessa criança. Porque, na verdade, os pais eles são representantes dos filhos. Então, como as crianças elas não dispõem de uma autonomia que possa expressar a vontade delas de maneira direta, elas precisam desse instrumento jurídico que é a representação. O hospital ele precisa de alguém que assine autorizando a transfusão de sangue, assim como precisa que alguém assine qualquer procedimento médico. E se os pais não assinam, como que eles vão proceder? Então, na verdade, existe sim uma questão jurídica que passa a se tornar complexa, porque a gente tem uma demanda
de preservação de um direito fundamental da criança e, na verdade, os pais não estão observando isso em razão de uma declaração de preservação de outro direito fundamental, que é a liberdade religiosa. Então, a gente entra naqueles casos difíceis de direito constitucional em que realmente a gente tem que sopesar qual direito que naquele caso vai ter que prevalecer. Nós estamos num tempo no mundo, né, de muito fluxo migratório, né? Certo. E eventualmente o Brasil pode receber populações que têm outra matriz cultural, né? Como é que ficam se essas, no direito nosso, doutora Cláudia, se essas famílias também têm hábitos culturais, têm tradições que são rejeitadas pela nossa sociedade? O que vai prevalecer nesse caso? Eu acho que a questão da existência de subsistemas jurídicos em estados de direito é um tema bastante complexo, bastante interessante, que está, enfim, na ordem do dia. Mas o que a gente tem que entender é quais são esses fundamentos e quais são as características dessa diversidade cultural. Se essa proposta de vida ela atentar diretamente contra os pilares básicos do Estado Democrático de Direito, a gente vai ter que, enfim, pensar se aceitá-las na verdade não significaria uma subversão do próprio Estado Democrático de Direito. Então, eu acho que elas devem ser aceitas na medida em que elas não desestruturem um arcabouço existente no país de proteção de direitos fundamentais. Quer dizer, o julgador, quando ele estiver diante de um caso concreto, tem que analisar ali quais são os valores mais preponderantes naquele conflito, né, para ele poder decidir, né? Eu acho que a ideia de uma acomodação razoável, ela tem sido utilizada, de maneira geral, a gente vê no direito constitucional, para lidar com essas diferenças de matrizes culturais distintas ou de ideologias distintas dentro de um patamar normativo geral, genérico. Então, é sempre buscar um caminho em que você atenda ao máximo as duas possibilidades, tanto as questões de uma matriz cultural distinta, como também a normativa básica do Estado Democrático de Direito. Mas, em alguns momentos, essas ideias elas podem ser tão autoritárias e tão autocráticas que elas acabem vulnerando a essência ou a razão mais importante pela qual existe um Estado Democrático de Direito. Então, acho que quando essas decisões a nível de subsistema, elas tiverem essa característica de serem autocráticas ou de serem autoritárias, eu acho que elas não têm como prevalecer dentro de um Estado que, na verdade, se propõe à proteção da igualdade, da liberdade, como matriz essencial, né, da sua conformação. Quer dizer, o nosso sistema jurídico brasileiro, ele ainda não está totalmente equipado para cuidar de todas as questões, porque são muitas questões novas que estão surgindo, né? Mas o nosso direito, ao contrário, ele é capaz de dar conta dessas questões. Eu acho que sim, porque eu acho que a gente tem uma matriz de direito constitucional bem fundamentada, a gente tem uma estrutura também, uma engenharia institucional com a Suprema Corte e com a divisão de poderes no país que é suficiente para resolver esses problemas. E eu não acho que todas essas questões necessariamente tenham que ser detalhadas em estatutos ou em leis, porque a sociedade é dinâmica. Então, a gente vai, enfim, ter um esforço muito grande para criar uma lei que trate desse caso, mas amanhã ou depois a gente vai se deparar com outro problema que possa vir a surgir, que tem as mesmas características, mas que tenha um detalhe diferente, aí a lei não trata. Então, eu acho que, de maneira geral, os sistemas, eles têm uma unidade. E essa unidade é capaz de preencher esses vácuos através do raciocínio jurídico, né? Eu fiz a pergunta porque eu li no livro da senhora essa expressão da sociedade ser um organismo vivo, né? Sim, isso é uma coisa muito dinâmica. Mas, olha, a gente vai ter que encerrar nosso programa de hoje. Está muito legal o nosso tema, mas, infelizmente, nosso programa de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a doutora Cláudia Turner, ela que é promotora de justiça aqui do Rio de Janeiro. E na semana que vem nós voltaremos para a segunda parte do nosso programa, porque o tema não se esgotou, está longe de se esgotar. Se você quiser fazer críticas e sugestões, o nosso endereço eletrônico é esse que está na base do seu monitor. Fique conosco, a gente aguarda seu contato. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau.